Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje é o terceiro vídeo e eu vou dar sequência ao conteúdo de terça-feira, que foi sobre automaquiagem. E no vídeo de hoje nós vamos descobrir qual é o nosso formato de rosto. Lembra que eu disse para vocês no vídeo de automaquiagem que a gente precisa de se autoconhecer? A gente precisa de descobrir aqueles pontos que a gente gostaria de disfarçar e os pontos que a gente gostaria de realçar também. E assim que eu terminar de falar quais são os materiais, corre lá para buscar, dá pausa no vídeo, ou melhor, aproveita e já deixa o seu like, se inscreva no canal, comente, interaja nos comentários, ative o sininho de notificações e aí sim, você corre lá para buscar o material, porque agora nós vamos começar a prática, né? Você vai precisar de uma caneta, de um papel e também de uma fita métrica. Vamos anotar juntos, tá? Nós vamos começar anotando testa, maçãs do rosto, mandíbula e o comprimento. Coloquei a minha franja para o lado também para ficar bem visível o que nós vamos fazer aqui. Nossa primeira medida é a medida da nossa testa. Então a gente vai posicionar a nossa mão de forma horizontal e nós vamos pegar os dois pontos aqui mais altos da nossa testa. Um ponto até o outro deu 5 centímetros. Dei um zoom aí para vocês verem, então eu vou fazer a medida aqui, olha aonde termina o meu olho. Aqui tá dando 4 centímetros e aqui também tá dando 4 centímetros. Então o total vai ser 8 centímetros. Agora nós vamos medir a nossa mandíbula. Eu tenho 9 centímetros de um lado, então eu vou multiplicar 9 por 2, porque daqui até aqui eu preciso de medir também. Então, se você multiplicar 9 vezes 2, eu vou ter 18 centímetros de mandíbula. Nós vamos fazer o comprimento. Esse comprimento significa que a nossa medida vai ser da raiz do nosso cabelo até no final do nosso queixo. E eu tenho 19 centímetros de comprimento. Se você já concluiu a sua medida, deixa aí para mim a sua medida nos comentários e fala para mim qual foi a identificação que você fez também do formato do seu rosto. Se a medida da sua testa for maior que a medida do seu maxilar, se você não tiver essa angulação como eu tenho aqui mais marcada, né, essa linha mais marcada, significa que o seu formato de rosto é oval. Vou deixar uma foto aqui do lado para você ver como é que é um rosto oval e para ver se você consegue aí identificar também se o seu rosto é oval ou não. Se o seu rosto tem todas essas medidas similares, parecidas e com angulação muito proeminente nessa região, por exemplo, significa que o seu formato de rosto é quadrado. Vou deixar uma foto aqui também de um rosto quadrado para vocês visualizarem também, visto que eu não tenho aqui como mostrar para vocês, a não ser por foto mesmo, né? E se você tiver as medidas também do seu rosto similares, porém sem angulação, principalmente nessa região, vai ser ao contrário do quadrado, né? Você não vai ter uma linha aqui proeminente. Isso significa que o seu rosto, ele é redondo. Vou deixar uma foto aqui do lado também de um rosto redondo para vocês visualizarem. Se você tiver o comprimento bem maior do que todas as medidas e você tiver também uma angulação aqui nessa região proeminente, significa que você possui o formato de rosto retangular. Então vou deixar uma foto aqui de novo do lado para vocês verem o formato de rosto retangular. Se o comprimento for maior, lembra que eu falei para vocês que a medida do comprimento significa raiz do cabelo até o final do queixo? Então, quando eu falo comprimento, é sobre isso que eu estou falando, tá? É sobre essa medição que nós fizemos juntos aqui já.
Então, se você tiver o comprimento maior e se você tiver também a largura das maçãs aqui do seu rosto maiores, mais largas, e a testa e o maxilar forem menores, significa que você tem um formato de rosto de diamante. Então, ele faz assim e faz assim. Vou deixar uma foto aqui do lado também de um rosto com formato de diamante para vocês. Se a medida da testa for maior do que a medida da maçã do rosto, que é maior que a do maxilar, significa que você tem um rosto de coração ou triângulo invertido. Vou deixar uma foto aqui desse formato de rosto para vocês também visualizarem mais uma vez. E vamos para o último formato, que é o formato triangular. A base do maxilar é maior, a medida da maçã é menor e a medida da testa de um ponto até o outro também é menor. Então, dessa forma se caracteriza o formato triangular. Algumas pessoas me diziam que poderia ser quadrado por eu ter essa parte aqui assim um pouco mais quadrada, né? Então, eu não sei se vocês estão ansiosos aí do outro lado, mas eu estou. Então, vamos descobrir agora qual é o meu formato de rosto e, por favor, não esqueça de contar para mim qual foi o formato de rosto que vocês descobriram de vocês. Eu sei que não é o formato quadrado porque eu não tenho todas as medidas similares. Diamante também não é, porque no diamante eu vou ter o comprimento maior, também vou ter o comprimento aqui das maçãs do rosto maior do que todas as outras medidas. E diante das medidas que eu já mencionei para vocês, isso é impossível de acontecer, né? Porque eu tenho 8 centímetros de maçã do rosto. O formato coração ou triângulo invertido também não pode ser, porque a medida da testa é maior do que a medida da maçã. E no meu caso, a medida da maçã do rosto, ela é maior do que a medida da minha testa. Descarto também essa opção. Quando eu iniciei o vídeo ainda estava de dia, apesar de ter iniciado o conteúdo um pouco mais tarde, porque esse assunto é um assunto muito complicado de criar. Não vou mentir para vocês. Eu descobri que eu deveria acrescentar 2 formatos de rosto aqui no conteúdo para vocês. E daí eu comecei a estudar bastante sobre isso e quando fui ver, escureceu. Pode ser que a iluminação agora fique um pouco diferente, mas eu preciso de concluir esse vídeo, que é o hexagonal de base reta e o hexagonal de lateral reta. Diante de uma pesquisa que eu fiz, eu achei muito interessante que um visagista brasileiro enxergou esse novo formato de rosto, né? O formato oval, ele é descrito, né, como um padrão de beleza, mas assim como o tempo foi passando, esse novo padrão, ele vai mudando, né? Eu não tenho aqui um paquímetro, mas vocês podem fazer essa medida com um paquímetro. Eu vou colocar uma foto aqui do lado para mostrar para vocês um hexágono. O hexagonal, ele vai ter essa base mais reta, exatamente como vocês estão vendo aqui no meu rosto, né? Ele faz essa linha reta. Muitas pessoas, inclusive, acabam confundindo esse formato de rosto com um rosto quadrado. Existe sim uma diferença, porque, por exemplo, quando a gente fala de hexagonal, essa base a gente tem reta apenas da mandíbula até mais ou menos aqui a orelha. Em diante, a gente vai ter uma inclinação. Aqui eu vou ter uma linha reta, aqui eu vou ter outra medida de linha reta. Aqui já formaram 2 medidas, 3, 4. Aqui até aqui eu tenho uma medida, daqui até aqui eu tenho outra medida. Então, 4, 5, 6 e me resta aqui uma linha reta, que no caso vai ser um topo. Então, 7. Esse topinho mais curto, né, a gente acaba dizendo que é como que se fosse... que é uma testa mais estreita, né? A gente pode fazer uma última medida que é relacionado à nossa boca, né? Aonde inicia aqui a nossa mandíbula, ela vai estar alinhada com a nossa boca, né? O que define se ele vai ser lateral reto ou base reta, no final ele vai ser mais pontiagudo ou se vai ter a base mais reta
Agora eu quero que vocês deixem aí para mim nos comentários se nesse momento do vídeo você percebeu que esse é o meu formato de rosto, gente. Eu estava fazendo várias medidas, né, com os outros formatos e tudo mais, e realmente nada se encaixava. E eu sabia que tinha algo de errado. O retangular tem essa parte maior e ele realmente faz um retângulo, né, aqui assim. Se esse formato é igual ao seu formato, deixa pra mim nos comentários que eu quero saber. Estou super curiosa para saber qual é o formato de vocês também. E agora a pergunta que não quer calar. Vocês gostaram desse vídeo? Vocês gostaram desse conteúdo? Amigo, estou super esperando a interação de vocês aí junto comigo nesse vídeo. Um beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo.